Muito boa noite, bem-vindos novamente à Quarentena da Bola. É quinta-feira, 22 horas, portanto, como já sabes, já vamos na terceira edição. É a altura de falarmos de futebol de formação, futebol de base aqui na Quarentena da Bola. Como sempre, acompanham-me o Rui Pedro Vasconcelos, que é o treinador atualmente do Sub-16 do Boa Vista, o Tiago Quaresma, também já com larga experiência no futebol de formação. Na última época esteve em Moçambique no projeto dos Black Bulls. Hoje convidados são o José Alexandre Bruno, está ligado ao Benfica já há muitos anos, nesta altura está na Ucrânia, também num projeto de formação do Sport Lisboa Benfica, e o Ruben Júnior, antigo atleta do Futebol Clube do Porto, também do Vitória de Guimarães, de grandes clubes do Brasil, Palmeiras, Botafogo, Vasco da Gama, Atlético Paranaense, entre outros, um grande amigo de há muitos anos também, e antes de mais, agradecer, José Alexandre, obrigado por estarem diretas da Ucrânia connosco. Obrigado, eu. E também ao meu amigo Rubens, que também está com um projeto muito bonito no Instagram. Sigam, todos os dias craques, todos os dias gente boa a falar do futebol de formação. Obrigado, Rubens, por estar aqui, é um prazer. O prazer é meu, sempre estar com vocês aí. Eu tenho certeza que a gente vai levar muito conteúdo para quem está em casa e nós mesmos vamos trocar entre nós. Acho que isso é um crescimento, isso é formar uma equipe boa, né, fora de campo. Então, eu acredito que a gente vai ser muito bom esse bate-bola. É verdade, o Rubens acabou há pouco um direto com o Mr. Filipe Gouveia, que é um grande amigo também, já esteve aqui na quarentena, trabalhou comigo no Boa Vista, já está em direto ligado também para fazer as perguntas dele. Vamos então avançar e, José Alexandre Bruno, vou começar contigo para te perguntar como é que funciona este contexto, e por isso é que eu escolhi a questão das culturas, estilos, metodologias de formação, como é que funciona a transição da metodologia Benfica para a realidade ucraniana e já agora, porquê a Ucrânia? Olha, primeiro, deixo-te agradecer ao Remo o convite. Estou muito satisfeito de estar aqui, porque normalmente estou do outro lado, a ouvir falar português e a ouvir falar de bom futebol. Este programa é excelente e nunca é demais dizer ao Remo parabéns pela iniciativa e por nos fazer tão felizes. Por nos fazer tão felizes. Queria também agradecer a todos os amigos e a minha família que têm-me apoiado neste momento menos bom de todos nós. Estou aqui na Ucrânia, um bocadinho deslocado. Queria também dar uma palavra nesta fase inicial ao Benfica. Tem sido inexcedível com as pessoas que estão fora, com o apoio que tem dado, com a forma com que nos tem tratado. O meu chefe, David Gomes, estou praticamente hora a hora a conversar com ele. Estamos todos juntos neste projeto do Benfica a dinamizar as escolas, porque nós aqui enviamos os TPCs para casa, como se costuma dizer, para os atletas continuarem ativos, mandamos informações também sobre o vírus, sobre os cuidados a ter, e temos tido uma partilha inacreditável. Esta família do Benfica Internacional tem sido, queria agradecer a todos, principalmente ao meu chefe David Gomes, por todo o apoio que me tem dado e tem sido incrível este tempo. A Ucrânia aqui é um país que está a querer abrir um bocadinho a mente em relação ao que se passa em Portugal, porque nós não podemos esconder que Portugal é um fenómeno a nível de treinadores. Se a gente formos falar em China, a nível internacional, nós temos treinadores espalhados por todo o mundo, basta ver a quarentena, selecionadores. Bem, é uma coisa inacreditável e nós estamos muito à frente nessa situação do treino e da metodologia do treino. Aqui na Ucrânia, as diferenças foram enormes no princípio. Eu fui ver muitos treinos de outras escolas, fui ver muitos jogos. Eles têm uma dinâmica de vitória enorme, o que faz com que não deixem os jovens ter sucesso. O feedback que se ouve dos treinadores é o passe, e se falha passe, são um pouco agressivos com o erro. O que eu tentei aqui com a metodologia de treino Benfica, tentei muito aos poucos, sempre com a palavra prioridade em cima da mesa, tentar perceber quais eram as prioridades para ir conquistando o meu espaço. Conseguimos falar com os pais, tentar em reuniões explicar qual era o rumo, qual era o que é que nós iríamos tentar mudar. Foi aceito. Tive uma grande aceitação da parte dos treinadores e dos
dos encarregados de educação, mas é uma metodologia completamente diferente, em que nós apostamos muito no desenvolvimento individual dentro do coletivo, em que existe muito confronto, os treinos são muito mais dinâmicos, não são analíticos, são integrados. Pronto, há aqui uma série de questões, eles têm muito o treino, os atletas que têm treino de corrida com o professor, o treino tem aqui uma série de questões individuais que foi muito difícil para mim tentar mudar, mas não foi impossível, foi muito difícil, mas depois os resultados começaram a aparecer, os atletas começaram a evoluir e tem sido uma experiência fantástica, porque eles são completamente diferentes de nós a nível de cultura, são pessoas completamente diferentes, têm uma história, a Ucrânia completamente diferente de nós, e eu, como eu gostava de dizer, gosto muito de estar fora da zona de conforto, gosto muito de aprender, e tenho aprendido, tenho crescido de uma forma incrível aqui nesta experiência. José, mas eu pergunto, a Ucrânia porquê? Ou seja, além do desenvolvimento da marca Benfica, obviamente interessará aqui os melhores talentos aí desenvolvidos, poderão depois rumar ao Sport Lisboa Benfica e serem trabalhados aqui Sim. na formação do Benfica. Como eu tinha dito, há um investimento da parte de alguém da Ucrânia em acreditar na metodologia Benfica e trazer para aqui. Nós montamos aqui a escola e foi uma agradável surpresa a nível de talentos. Há aqui algumas características de ADN dos jogadores que são um pouco diferentes do português, que eu acho que com um trabalho com muita qualidade, pode trazer daqui atletas com muita qualidade. Eu vou-vos dar um exemplo também para não monopolizar muita conversa. Aqui os atletas, um atleta se levar duas porradas de seguida não fica no chão a chorar, nem fica a fazer queixas ao pai ou à mãe, como em Portugal, aqueles meninos que são muito protegidos. Aqui eu fico admirado como é que um atleta é capaz de pedir para ir jogar e está a sangrar e nós reparamos que está a sangrar porque reparamos no sangue. É inacreditável a forma com que eles encaram o treino, encaram o jogo. Claro que nós, enquanto coordenadores, enquanto depois staff técnico, tentamos controlar isso um bocadinho e passar-lhes um bocadinho de paz e de lhes dizer que o erro faz um bocadinho parte também dessa questão, mas existe aqui muito talento e sim, o Benfica daqui a uns anos pode tirar da Ucrânia alguns valores com muito, muito potencial. A Ucrânia, que já sabe, o Shakhtar tem tido treinadores portugueses com grande sucesso, está o Fernando Valente também numa equipa de transição, de formação, e a Ucrânia incrível. Que mostrou muita qualidade contra Portugal na qualificação para o Euro, aliás, bateu Portugal e Portugal teve grandes dificuldades. E já vamos falar dessas características do futebol ucraniano. Rubens, mais uma vez bem-vindo. Eu acompanhei desde o início quando tu decidiste criar o projeto do CrackNet e falamos muito sobre isso, contigo, com o Deco, etc., que tens essa parceria com o irmão Deco, que dispensa apresentações também. Entretanto, o teu filho também com o seu projeto desportivo como guarda-redes, Portugal surge no horizonte e tu decides trazer o CrackNet em definitivo para Portugal. Perguntar-te porquê, além de acompanhar o teu filho, porque é que viste em Portugal realmente o local ideal para desenvolveres o teu projeto de futebol de base? Primeiramente, boa noite, obrigado, Remo, pelo convite, né? É sempre gratificante poder participar, principalmente eu que sou um apaixonado, que nem sou um maluco também por futebol de base, como acabou o Zé falando muito bem. A gente vê a formação e se entrega de uma tal forma que quando você percebe, você está super envolvido e as coisas, quando você se entrega, se tem carinho, você faz com amor. Boa noite, José, o Rui, o Thiago, todos que estão aí junto com a gente aqui acompanhando. Né? Eu tenho certeza que o pessoal em casa também vão desfrutar aí de muito conteúdo bom, de informações. Eu acho que isso, eu venho fazendo já um trabalho também assim, de levar, né? Eu acho que levar esse conhecimento às pessoas em casa hoje. A internet, ela está com um conteúdo muito bom e a gente que tem essa oportunidade, vamos fazer. Então, obrigado pela oportunidade, espero seguir. E dentro da sua pergunta, o CrackNet surgiu em 2011, né? Vou fazer um resumo bem rápido, que a gente percebeu que a internet ia ser um movimento muito grande. E o Deco queria ser empresário. Foi uma história muito engraçada. A gente teve uma conversa assim de amigos, como está aqui em off, e falei, queria ver jogador, como é que ia fazer,
Só que tem todo o investimento, o Brasil é muito grande, né? Daí a gente falou assim, vamos fazer um site onde os atletas mandam os seus vídeos, e a gente começa a observar o vídeo, a gente vai ver só o jogador que o vídeo seja bom, né? E começamos assim a ideia em 2011. Então a gente lançou o portal, e foi um sucesso, todo a gente recebia vídeo de miúdos de tudo quanto é lado do Brasil, né? E com o tempo a gente falou, não dá, como é que a gente vai olhar vídeo? A gente começou a olhar aquilo, não, o projeto não é bem isso, esfriou, até que um dia a gente conversou de novo, eu falei, puxa, é tão bonito, né, cara, o projeto, o nome, a marca, né? Vamos transformar isso de um jeito físico, né? Vamos transformar isso no jeito físico, vamos levar isso, porque até então só existia escolas de futebol de clubes, né? Vinculadas a clubes, a marca do clube, né? E aí a gente percebeu que existia um nicho muito grande de muita gente que trabalha paralelo, né? Porque não é fácil você ter uma marca Benfica, você tem uma marca Porto, você tem uma marca Corinthians, você tem uma marca São Paulo, né? Isso custa muito dinheiro, isso tem que ter um profissional qualificado, isso tem que passar por séries de conceitos, enfim, tem toda uma dificuldade, né? E além do custo que é alto, aí a gente enxergou que tinha muita gente trabalhando em escola de futebol sem assessoria, muita gente trabalhando em escola de futebol sem um conhecimento adequado, sem alguém que desse um suporte, porque tinha gente trabalhando, e tem ainda gente trabalhando em escola de futebol, que ele é secretaria, ele é treinador, ele é físico, ele cuida de tudo, ele compra uniforme, ele compra equipamento, ele compra bola, quer dizer, aí a gente chegou e falou, olha, peraí, se preocupa apenas em dar treino, eu vou te levar uma marca, uma neutra, em que você não tem vínculo nenhum com o clube, então você não tem que receber nenhum tipo de ordem ou proibições, né? E você tem uma marca, e que alguém que tenha experiência, que a gente possa passar isso aqui, você vai se preocupar só em dar treino. E começamos a lançar isso no Brasil, e isso deu muito certo, né? Deu muito certo. E começou a ter muita procura. Então, hoje a gente chegou a bater 20 escolas, mas deu uma crise, caiu, hoje já tem 12 ou 13 escolas no Brasil, licenciadas, né, com a marca Cracknet. E aí, para Portugal, faz 5 anos que um amigo meu veio viver cá e trouxe exatamente para Braga. Então, assim, é umas coisas que acontecem na vida da gente que depois a gente vai analisar como Deus une no final as pontas, né? Ele veio há 5 anos atrás, montou a escola, né, aqui em Braga, começou um trabalho, nós temos hoje 140 alunos hoje aqui na escola, em Braga, né, está bem conceituada, a gente conseguiu um espaço, ganhar o nosso espaço, né, e começou esse trabalho. E por acaso, esse meu amigo, ele teve que sair de Braga, foi morar no Porto, não ia conseguir dar continuidade, e eu cheguei bem nessa hora, assumi junto com ele lá a gestão para colocar algumas coisas que a gente poderia melhorar nesse belo trabalho que ele fez, né? Trouxe como se fosse a matriz, né? A matriz da Cracknet. Então lá eu cuido de todas as Cracknets no Brasil, da Cracknet aqui de Portugal, e acabei, meu filho também, nesse contexto todo, hoje está no Braga, tá nos escalões lá de Sub-15 e vem evoluindo muito bem, e eu tô feliz da vida, cara, feliz da vida de poder ver que tudo isso, além de eu também desfrutar, eu tô conseguindo ajudar, de certa forma, jovens que querem ter um pouco de conhecimento. Ruben, já tenho algumas perguntas para ti, para o José Alexandre também. Vamos só aqui falar também com o Tiago Quaresma e com o Rui Pedro. Tiago, tu tiveste uma experiência, já falamos aqui nos outros programas, mas agora hoje vamos poder falar ainda mais, porque tem tudo a ver com o contexto que estamos aqui a falar, que foi formar em Moçambique, não é? E, portanto, em Moçambique havia também este lado de olharem para o treinador português com a qualidade que ele podia aportar para o desenvolvimento do atleta moçambicano. E foi isso que sentiste também, que com a equipa de portugueses que estava nos Black Bulls, era isso essencialmente que vos era pedido, não é? Sim, em primeiro lugar, dar boas noites aos meus companheiros e a quem nos está a ver. É sempre com um prazer partilhar esta partilha de ideias, ainda por cima com duas pessoas que têm conhecimento para partilhar. O José Alexandre, que também está a ter uma experiência algo parecida com a que eu tive, sair da zona de conforto, ir para uma realidade completamente diferente em termos de futebol, em termos de cultura. O Rubens, que traz o seu projeto pessoal e que nós nos habituamos
a ver jogar, como já há um bocadinho em off fomos falando, e que traz o seu projeto para implementar aqui em Portugal. E o Rui, que já é um amigo e que temos muitas trocas de ideias e continuamos cá. Em relação à experiência em Moçambique, é isso mesmo. Foi o sair da zona de conforto, como há pouco o José Alexandre falava. O sair da zona de conforto, ir para uma realidade completamente diferente, para uma cultura completamente diferente. É um país é o 7º país mais pobre do mundo, uma carência em termos de material muito grande, com pouquíssimas condições de trabalho. O projeto onde eu estava inserido era completamente à parte em termos dessa realidade moçambicana. Nós tínhamos ótimas condições de trabalho, tínhamos condições de trabalho idênticas a de clubes bem organizados aqui em Portugal e muito superiores à grande maioria moçambicana. O povo moçambicano e o jovem moçambicano é tal como na Ucrânia, têm um potencial tremendo, têm uma capacidade de sofrimento. Partilho um bocadinho daquilo que o José disse, de não levam uma pancada e não ficam no chão a chorar, nem a reclamar, levantam-se e querem jogar, mesmo com alguns cortes nas pernas, nos braços, a sangrar. Tu partilhaste muitas vezes comigo, tu sentias que eles queriam mesmo aprender, vocês queriam, ou melhor, as modificações que vocês queriam fazer, os conhecimentos que queriam passar sobre o jogo, do entendimento do jogo, tu sentias que eles bebiam tudo, não é? Sim, porque é assim, eles lá como eu já disse, dão muita importância ao resultado. O ganhar para eles é praticamente tudo. Não interessa o processo de jogo, não interessa a forma com que se chega à vitória. Era muito triste vermos em meninos do escalão de infantil e de iniciado o treinador a mandar o atleta cair 1, 2, 3 vezes para o chão, a perderem tempo constantemente, porque o que interessa lá é a vitória, é o ganhar. Não interessa ensinar o básico, os fundamentos básicos do jogo, e eles viam em nós uma proposta diferente. Treinávamos sempre com bola. Para se ter uma ideia, o típico treino de Moçambique, a metodologia, ainda é uma metodologia muito, muito antiga, é muito baseada na escola de leste, onde a primeira parte do treino, à volta de 20, 30 minutos, é só trabalho físico. Eles não tocam na bola, muito trabalho de força, muito trabalho de resistência, muitas acelerações, muitas travagens, muitas mudanças de direção, e depois era jogo, eram contextos de jogo, jogos reduzidos, ou muitas vezes até um jogo formal de 11 contra 11, enquanto que connosco não. Nós levamos uma metodologia que se usa aqui em Portugal, baseada na periodização tática, em que nós trabalhávamos o nosso modelo de jogo, os nossos princípios de jogo. O treino era estruturado, sempre com bola, e isso para eles é um fascínio, porque qualquer criança, a paixão que tenha pela bola, e então lá era inacreditável, e eles também viam em nós um contexto diferente. Os resultados foram aparecendo, não é? Fomos tendo resultados, e então eles queriam aprender também com o sonho e com a possibilidade de poder vir jogar para a Europa, porque essa é um dos objetivos do projeto Black Bulls. Sem dúvida. Vamos falar agora aqui com o nosso internacional português, o Rui Pedro Vasconcelos, nosso treinador de sub-16 de Boa Vista, que está equipado a rigor. Rui Pedro, bem-vindo. Tu que estás a treinar, tiveste de Candal, Leixões, Boa Vista. Leixões e Boa Vista com grande história no futebol português na formação. O Candal é um histórico na zona também da cidade do Porto, e nomeadamente Vila Nova de Gaia. Mas a minha pergunta para ti é muito simples. Depois de treinares nestes contextos, vários escalões, imagino que te sentiste também confortável a mudar de contexto e a levar o que tens aprendido e o que tens aplicado aqui, imagina, para outro país, para outra realidade. Então, para já, olá a todos, e mais uma vez é sempre com enorme gosto que aqui estou com vocês. Um bem-aja ao José Alexandre e ao Rubens, que eu lembro-me de amigos meus que jogavam com o pé esquerdo, e a gente, quando jogava na rua, cada um escolhia um jogador, e tinha alguns que diziam que eram o Rubens Júnior quando estávamos a jogar na rua. Por isso é com grande prazer que estou aqui com mais o Tiago, que já somos uns habituais comentadores. De qualquer das formas, antes de mais, ainda bem que falaste no meu primeiro clube como treinador,
que foi o Candal. Deixa-me desejar, felicitar também o Candal pela subida de divisão. Um grande abraço aí para o plantel sénior e para toda a estrutura do Clube Espírito Candal, que é um histórico principalmente de Vila Nova de Gaia. Nós chamamos-lhe o maior de Gaia. Não sei se está aí alguém dos outros clubes que vai já chover. De qualquer das formas, eu também tenho pena, neste caso, de não ter estado na Ásia, porque temos aqui o José Alexandre na Ucrânia, temos o Tiago que já passou em África, o Rubens na América, e se eu tivesse passado na Ásia, estava aqui um painel completo. Dominamos o mundo já, né? Mas sim, sem dúvida, consigo-vos ajudar, e por isso ainda bem que trouxe este casaco da nossa seleção. São 7 anos a formar em Portugal, por isso, como é óbvio, todos nós temos esse sonho e esse objetivo de pisar outros patamares, e quando se fala em pisar outros patamares, como é óbvio, é sair fora da nossa zona de conforto, e é com muito agrado que estou aqui a beber do sumo deste painel, que é mesmo isso, vou beber do sumo. Deixa-me só retificar o José Alexandre quando disse que na Ucrânia os miúdos caem e levantam-se, não é como em Portugal, não. No Boa Vista é regra, caem e levantar. É verdade. Isto assim a minha introdução, e como é óbvio, seria com um enorme gosto sair da minha zona de conforto, como a mim e a todos os meus colegas de profissão, como é óbvio. José Alexandre, voltando a ti, primeiro há pouco e tivemos aqui esta aporte de um dos nossos ouvintes, espectadores, que a Ucrânia também é campeã do mundo sub-20, por aí já vemos também a qualidade que estamos a falar. Exatamente que contexto encontraste? Há pouco falaste um bocadinho que havia muita cultura do lado físico, não é? Eu, por exemplo, estou a falar nisso, quando estive nesses lados do mundo, na Moldávia, eles também achavam que se não corressem X tempo não estavam a treinar, portanto, e era um problema grande para lhe explicar que a qualidade do treino tinha que sobrepor à quantidade. Imagino que tenhas encontrado também um pouquinho isso, mas perguntar também agora mais do que tudo o resto, porque é isso que vamos falar, e daqui a pouco também vou perguntar a opinião do Rubens. Há um formar à Benfica, que tem dado tão bom resultado e que vocês levaram para a Ucrânia, independentemente do contexto, ser muito distinto do tipo de atletas que têm pela frente. Eu tive um bocadinho de sorte porque também tive tempo. Tive algum tempo. Tive e tenho um dos meus braços direitos, é o Kandarov, jogou no Benfica, faz a minha tradução, foi um ótimo jogador, também jogou, conhece outras realidades. Já tínhamos feito aqui, eu e o David Gomes, já tínhamos trabalhado aqui no mês de junho, já tínhamos passado algumas ideias de como é que iríamos abordar o treino. Portanto, o Kandarov ajudou-me bastante nas reuniões que tivemos. Muito difícil inicialmente para explicar, porque o nosso perfil de treinador não foi escolhido por mim. O investidor escolheu os treinadores, escolheu os melhores, que para ele eram os melhores treinadores aqui da cidade, mas que realmente os melhores na metodologia de treino da Ucrânia. E dizer a alguém que é o melhor numa metodologia de treino e explicar-lhe que nada daquilo é o que vai ser implementado, não é fácil. Mas também, como eu estava a dizer, depois com o trabalho de campo não ficou muito difícil. Começámos a fazer uma série de ações de formação depois mais no terreno, e eles começaram a perceber que realmente nós iríamos trazer algo de novo. Eu nunca, eu estou sempre a perguntar porquê, e sou muito cético em relação às coisas. Eu nunca disse que eles estavam errados, e há aqui uma série de comportamentos que eles têm que eu não acho errado. Nós temos é que tentar perceber... ajustar, né? Nós temos é que tentar perceber, com todas as ferramentas que o treino nos dá, qual é o nosso caminho e qual é o caminho que nós pretendemos que o Benfica acha que é o melhor caminho. E a partir dali temos que trilhar o caminho e temos que todos seguir dentro deste projeto. E foi o que aconteceu. Eu também, o meu currículo ajudou um pouco. Talvez se eu fosse mais jovem ou estivesse a iniciar, iria ter um tipo de abordagem dos treinadores daqui diferente, mas como eu também já tinha alguma história neste trajeto do futebol de formação, consegui implementar a metodologia de treino Benfica, e neste momento eu vou-vos dar um exemplo. Nós em 6 meses
equipas, falando em resultado, né? Eles aqui é o resultado, o ganhar, o perder, jogam com atletas mais velhos para ganhar, miúdos com 9 anos jogam futsal com jogadas combinadas, com cantos que parecem adultos que já fazem o passe sem olhar porque sabem que o colega está lá. E nós tivemos aqui no início algumas atividades com as mesmas equipas de perder 12-13 e agora no escalão 2008, mesmo não fugindo à nossa metodologia, vencemos aqui um torneio muito importante na cidade de Kharkiv. E depois, com os resultados a aparecerem, as pessoas têm que se começar a render e a nível de encarregados de educação, de diretoria, de treinadores, neste momento acho que ninguém tem dúvidas que a metodologia de treino Benfica pode trazer e acrescentar algo aqui na Ucrânia. A língua não foi barreira, José Alexandre. Eu tenho o Kandorov. Pois, eu tenho essa dificuldade. Eu digo isso no contexto formativo e o Rubens defende muito isso, já vou falar com ele, tem que se conversar muito, não é? Tem que haver muito feedback. Sim. O Kandorov é incansável andar a correr atrás de mim, porque eu normalmente faço balanços das atividades, falo sempre quando acabam os treinos, eu gosto de falar com os atletas, dar o positivo, dar o negativo, perceber quando é que eles podem melhorar, e o Kandorov tem sido incansável, anda sempre atrás de mim, porque eu tenho aqui uma dificuldade, eu talvez se tivesse 20 anos ou 19 anos e viesse para um país diferente, eu queria aprender outra língua. Agora, neste momento, tenho mais dificuldades. Eu falo bem inglês, falo bem português, mas o ucraniano é completamente diferente. E tenho tido algumas dificuldades, tento perceber as palavras-chave do treino, não é? O rápido, as transições, o passo, tento estar por dentro para perceber também como é que os treinadores estão a trabalhar, mas fica aqui o agradecimento ao Kandorov, tem sido inexcedível na ajuda, ele acredita também muito na metodologia, depois nós começamos a ver os miúdos a crescer de semana para semana e eles a evoluírem, e tem sido uma experiência incrível. Há muitos portugueses também contigo, nesta estrutura do Benfica em Kharkiv, não? Não, eu tenho 4 treinadores que dividem em turmas e depois tenho estagiários, muito basicamente. Bem. Ora bem, Rubens, eu falei aqui de algo teu que te ouvi dizer, que aquela velha história de que o treinador não dá explicações, para ti não existe na formação. Até achas que deve haver uma conversa, que deve haver os feedbacks, não é? E tens outra frase muito boa, que eu gostei muito, que é mais ou menos isto: calma com a formação, porque um atleta precisa de 5.000 situações até conseguir fazer um rompimento, não é? Portanto, para conseguir ultrapassar certos obstáculos. Sim. Portanto, é alguém que tu acreditas e que trouxeste com a tua escola para Portugal e para a formação aqui. Todas essas, exatamente isso. A experiência, a gente vai relembrando situações e a gente vê acontecendo no dia a dia, então eu procuro transmitir isso aí, não só para a escola, como para todos, deixar isso aberto, né? Porque eu acho que coisas que são reveladas no coração da gente tem que pôr para ajudar pessoas. Então eu procuro fazer muito isso na minha vida, né? E eu achei interessante aqui, antes de responder a sua pergunta, como todos nós aqui falamos de uma certa forma, sair da zona de conforto, né? Cada um aqui saiu da zona de conforto. E sair da zona de conforto é a vida de quem está dentro e fora de campo, porque o futebol é sair da zona de conforto. Né? Por mais que você esteja bem, né, eu fiz um grande jogo, eu fiz um grande gol, fui melhor jogador daquela partida, mas ele não pode ficar naquela conforto, porque isso dá um conforto, né? Isso é perigoso, né? Enfim, foi só uma... E nós também, se a gente está num projeto, em que, olha, eu montei a escola aqui e vou ficar aqui, daqui eu não saio, porque se eu perder isso aqui, eu não... Não. É avançar, é querer mais. E isso também reflete para quem está vendo, quem está olhando, a quem está administrando, né? Então, na Ucrânia, na África, onde vocês estiverem, o garoto, o miúdo, ele vai olhar e falar, poxa, eles estão... Né? E isso transmite também. Então, essa realidade fora de campo é muito bom. E quando eu falo daquelas frases que você disse que ter que trabalhar muito para você conseguir, né? Porque eu vejo muitos atletas hoje, ou miúdos, vão desistindo com as dificuldades, né? As dificuldades, elas vão acontecendo e eles vão perdendo motivação, eles vão perdendo ânimo, eles vão se desistindo, eles vão desacreditando, e aí, e aí acontece uma coisa pior, que é o quê? Que às vezes essa tristeza dele, ou essa desmotivação, o pai acaba tomando a situação, né? O encarregado da educação, ele acaba tomando a situação, e aí piora, porque daí ele vai falar com quem está coordenando, com quem está treinando, enfim, e aí gera uma coisa
que é uma situação de jovem, porque o jovem, hoje, ele não guarda tanto rancor, ele não guarda mágoa. Então, eu tento explicar isso para os pais, que, olha, não fica preocupado com o teu filho hoje, que ele não jogou hoje, que ele não tá não sei o quê, porque quem leva essas coisas mais, guarda essas coisas no coração, são os mais adultos. O jovem, a criança, com 14 anos, hoje ele tá triste, amanhã ele tá feliz da vida. E, às vezes, o pai toma uma atitude para isso, né? Então, é por isso que eu entro com aquela outra forma que nós, que temos a situação na mão, vamos dizer assim, nós somos plataformas para eles saltarem, né? Então, se a gente desestruturar, eles não vão saltar, nós temos que estar alinhado, né? Principalmente encarregado de educação, coordenador, treinador, não deixar isso passar para eles, né? Então, assim, muito interessante. Eu gostava de acrescentar, desculpem lá estar a interromper, porque eu acho isto muito interessante para quem anda no futebol de formação, porque existe agora neste momento uma guerra, se assim se pode dizer, de identidade. O que é que se pretende? Nós, quando temos um jovem, temos que pensar que 90% dos jovens não vão ser futebolistas, vão ser futuros homens. E os treinadores, e os pais, e os dirigentes, toda a gente quer tirar rendimento de um jovem que é uma criança. E nós temos que, em conjunto, criar mecanismos de pensar e de criar projetos de pensar que nós temos que meter o nosso conhecimento ao serviço daquele jovem. Não temos que tirar partido daquele jovem para o jovem jogar da nossa maneira, para eu depois dar um salto como treinador para outro projeto. E eu acho que isto, e o mais importante, é a classe do dirigismo. Eu não estou a dizer mal de todos os dirigentes, fico super satisfeito ao ouvir o Ruben Júnior, um ex-jogador fantástico, um pé esquerdo fantástico. Obrigado. É verdade. E fico muito contente de começar a haver aqui uma mudança, porque não é só o coordenador que chega e implementa um modelo de treino, um modelo de jogo, ele precisa de suporte. Eu não posso ter uma ideia em relação ao atleta, ao meu trabalho, e depois pedirem-me resultados à segunda-feira numa reunião de atletas com 9 ou 10 anos e os pais dizerem porque é que perdemos ou ganhamos. Temos que meter o nosso conhecimento e os modelos das escolas, dos clubes, tem que ser meter o nosso conhecimento ao serviço do atleta e não tirar partido do jovem para outros saltos ou para outras ambições. Ruben, foi por isso que eu escolhi a foto que pus na página e nem de propósito isto que disse o José Alexandre Bruno, quando tu dizes que a plataforma, a formação dos atletas é a plataforma para eles voarem e não vocês, os treinadores ou os coordenadores, não é? Sim, porque assim, eu acredito muito que nós que somos, eu vejo muito, também acontece isso, você já deve, né, tá mexendo com formação, já deve ter percebido isso. Às vezes eu já deparei com treinadores, seja em qualquer escalão, né? Porque a base é onde você está se preparando. Então, eu até conversei hoje isso com o Gouveia. Eu falei, Gouveia, o treinador de base, ele também está querendo uma oportunidade. Eu acho justo, ele também tem que aparecer. Eu acho que é a oportunidade dele, né? Trabalhar no Benfica, trabalhar no Porto, trabalhar no... Pô, isso, né? É assim, para eles é também uma oportunidade. Todo sonho em chegar... acontecer como aconteceu com Bruno Lage e outros, né? Às vezes a gente vê pessoas que vão subindo, então tem essa meta, né? Tem essa meta de chegar lá na frente. Eu acredito que sim, que tem que ser. Mas isso não pode passar à frente do que você está preparando, né? Então, assim, por isso que é nesse sentido que eu quis dizer, né? Claro. Não que ele não tenha que chegar, mas que primeiro ele tem que preparar, porque assim, a partir do momento que ele disparou 2, 3, 4 jovens, é automático o sucesso dele. É automático ele junta. É o melhor cartão de visita. É o melhor cartão de visita, assim, é automático ele preparar. Mas não é só o jogador tecnicamente, como falou bem o José, não é só tecnicamente, é ver que ele teve uma evolução psicológica, uma evolução de caráter, ele teve uma evolução de decisão, ele teve uma evolução de comportamento, de equipe. O técnico, é óbvio que é o técnico, mas eu dou valor hoje, eu gosto muito hoje e vejo porque que tanto treinadores, né, você estava falando de treinadores portugueses, de tanto sucesso dessa demanda que tem boa, né, de treinadores. Por quê? Porque se prepara tudo isso. Hoje eu vejo todos aqui se preocupados com isso, enquanto no Brasil nós temos uma deficiência muito grande na formação lá, que é técnica e pronto. A preocupação deles é ganhar jogos e ver o melhor jogador que possa vender e fazer dinheiro e deixa muito a desejar nesse aspecto. Então,
Por isso que eu vejo o Brasil tendo grandes dificuldades, né? A gente vê uma Ucrânia ser campeã europeu, você vê equipes de ser campeão do mundo, e o Brasil, que tem um grande celeiro, assim, que era para ganhar, pelo menos em um escalão, ganhar algum tipo de competição, tem a dificuldade, porque o jogador ele não foi treinado a cabeça, ele foi treinado, que nem falou assim, daqui para baixo, né? Daqui para cima ele não treinou. Remo, desculpa, eu tenho que aqui salientar, agora lembrei-me, ontem estava numa ação de formação com o Fonte Santa, que é uma pessoa extraordinária, e ele estava a falar... E ele estava a falar sobre o treino, e basicamente 100% do seu discurso é virado para o atleta. A decisão, criar exercícios mais micro, e é fantástico. Alguém que trabalha com jovens, o discurso foi sempre a preocupação do atleta, e não do projeto, não é? Eu dizer se ganhamos na Ucrânia ou quais foram os teus resultados, não. Foi 100% o trabalho de desenvolvimento do atleta. Eu acho que isso é fundamental para quem trabalha na formação. Sem dúvida. Deixem-me só dizer que quem está aqui a fazer perguntas, incluindo o meu companheiro João Ricardo Pateiro, que já fez aqui um grande elogio ao Rubens, ele relatou muitos jogos do Rubens no Futebol Clube do Porto, é um dos tinha música para ele, não devia ter música na altura. Um dos narradores de referência da nossa rádio, um grande amigo, já lá vou o João, e também outras perguntas muito interessantes para vocês. Rui Pedro, isto que está aqui a ser falado pelo Rubens e pelo José Alexandre, nós por acaso, logo no primeiro programa, tivemos a falar. Portanto, é recuperar um pouquinho daquilo que falamos, porque nunca é demais, temos gente nova a ouvir-nos e, portanto, recuperar um bocadinho a vossa ideia, que tanto tu como o Tiago Quaresma concordam bastante com isto, e até porque é o que eu digo, coisas positivas nunca são demais, nunca acabam por ser demasiadas vezes reforçadas, é isto que eu queria dizer. Sim, e se me permites, eu muitas vezes alguns já muitos anos de formação que tenho, realmente, como o Rubens disse e muito bem, o nosso maior prémio é vermos, por exemplo, os jogadores que eu treinei no Candal, e vê-los a jogar agora Campeonato Nacional de Júniores, a jogar em clubes de Primeira Liga. Para nós é o maior prémio. Se calhar não, de certeza absoluta, é mais que qualquer dinheiro que a gente possa vir a ganhar a partir do momento em que os treinamos. Outra situação que eu queria falar, e eu também sou um pouco o fora da caixa, que gosta de ter sempre a opinião diferente, e nos cursos às vezes tenho algumas discussões saudáveis, porque eu tudo que toca à formação, o mais difícil é fazer o simples, como nós já falamos aí. E quando nós, por exemplo, ainda agora o Zé Alexandre falou em micro, pronto, para as pessoas que nos estão a ver, quando o Zé falar em micro, está a falar nos jogadores, quando falar em macro, está a falar no plantel, na equipa. E eu gosto da simplicidade na formação. E muitas vezes não vejo colegas que não o têm. Eu acho que nós, aos jogadores mais novos, e já respondendo a uma pergunta que foi colocada, e até gostava também de saber a opinião do José Alexandre e do Rubens, nós aqui fomos todos de acordo que para nós a competição começa a partir ali dos 14, 15 anos, já passamos mais para as estruturas táticas e o conhecimento estratégico do jogo. Até aí, é como o Rubens diz, eles precisam de errar 5.000 vezes, como quando nós, para aprender a escrever, tivemos que fazer o A e o U 200 vezes, para o fazermos mais ou menos, e mesmo assim os nossos professores, alguns deixavam errar, e é bom que deixem errar. Mas era como eu te dizia, e também parabenizar o Rubens, porque é um velho ditado português, em terra de cego, entre aspas, quem tem olho é rei, e eles viram essa deficiência, entre aspas, na formação do futebol brasileiro, e ainda bem que eles estão a transportar, e é bom para nós também, portugueses, que eles também estão a beber um pouco do nosso sumo, certamente, e pelo que passaram cá connosco, estão a transportar para o seu país natal, e muito bem, porque para mim continua a ser o país com mais craques a serem criados, é um viveiro de jogadores, e é bom que haja este tipo de iniciativas, este tipo de escolas de formação para o jogador brasileiro cada vez aparecer mais e mais cedo com o conhecimento do futebol europeu, que uma das maiores deficiências, a meu ver, do jogador brasileiro é que chegava à Europa um pouco tarde e, além de tarde, vinha com pouco conhecimento do nosso futebol atual. E é bom haver este transporte de ideias de que o Rubens, neste caso, juntamente com o Deco, levam de cá para lá e vice-versa, porque mas atenção,
e eles precisam de nós, neste caso, porque nós, felizmente, ou também trabalhamos para isso, temos muito bons treinadores. Criatividade para não formar. Eles trazem o sumo, nós damos a garrafa e eles trazem o sumo, e então é uma grande ideia, e parabéns ao Rubens pelo projeto. E como te digo, na formação, quanto mais simples, melhor. Não falem caro para os jogadores de formação, não falem em transições, falem quando roubas a bola, não falem em campos grandes, não falem em campos pequenos, não usem esse. Eu sei que muita gente vai criticar e nos cursos criticam, que é uma coisa louca. Longe vai o tempo em que, e respondendo também, e indo de encontro ao que o Rubens disse, longe vai o tempo em que o treinador não explica. No meu tempo também era assim, tens que jogar para a direita porque tens que jogar para a direita. Porque o treinador quer que jogues para a direita. Hoje, isso já se transporta também para o profissionalismo. Qualquer jogador profissional hoje em dia já quer perceber o porquê de nós queremos estar a dizer-lhe para ele passar a bola para o lado direito. E então, cada vez nós, treinadores, somos mais colocados à prova, porque hoje em dia já não há aquela grande barreira, e quando há, pode ser bom ou pode ser mau, e eu acho que cada vez é um pouco mau o jogador não ter abertura para questionar o treinador, porque só assim vai entender a maneira e o modelo e o que é que o treinador pretende do atleta. Por isso, na formação, acho que é um pouco, se calhar para nós também, falando agora também novamente, é um pouco deficiente ainda na nossa formação, que houve-se muitos treinadores na formação a falar e a usar termos que nem eles próprios muitas vezes sabem o que é que quer dizer, mas que parece bem dizer porque o pai está na bancada e só porque ele diz, ainda agora vi o comentário, basculação, muitos até dizem basculha e nem sei o que é que está a dizer, e o pai, e eu não digo bascula, eu digo roda ao jogo, e se calhar o pai que está fora vai dizer que o que diz bascula é que percebe mais do que eu, enquanto eu na formação tenho que ser completamente claro com os meus atletas, e a comunicação é extremamente importante, conforme disse o Rubens, e bem. Deixa-me só dar aqui a minha colherada também. Nós podemos, e temos acrescentado, e obviamente o Rubens já deu esse aporte daquilo que é a forma de trabalhar na nossa formação e que às vezes pode faltar um bocadinho no Brasil. Eu gostava que no Brasil chegasse mais a Portugal liberdade para a criatividade, para não se formatar tantos atletas, porque eu vejo e tenho visto durante muitos anos um exagero na formatação, e por isso é que nós falamos já aqui se era formação ou formatação, e essa criatividade, essa liberdade tem que se dar até certa idade, porque as crianças têm que se divertir com a bola, têm que tirar gozo do jogo, e portanto, antes de ouvir o Tiago Quaresma, pediu-se, e o João Ricardo Pateiro já tem aqui a música para o Rubens Júnior. Está aqui. Portanto, o Rubens Júnior marcasse um golo, está aqui. Rubens Júnior, todo o Brasil a ver, é Rubens Júnior, ele sempre a correr, é Rubens Júnior, as redes a tremer, é Rubens Júnior. I love you, baby. João Ricardo, obrigado por este apontamento delicioso. Tem que sonorizar isto, que é para a gente fazer chegar ao Rubens Júnior. E, portanto, isto vai, com a narração do João Ricardo, vai ficar absolutamente delicioso. Vai, está muito bom. Obrigado, João. Tiago, tu tens dito muitas vezes nos programas, e vou recuperar essa tua frase, que tu, quando estás a trabalhar na formação, em escalões até quanto mais baixos, mais pensas nisso, e já foste coordenador de formação em vários contextos, que a ti interessa-te formar atletas à frente de formar equipe. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós, na formação, nós formamos jogadores, não formamos equipas. Primeiro ponto. E tal como o Rui, e concordo perfeitamente com isto que ele fala, da comunicação que nós devemos ter com os atletas, que deve ser uma comunicação bastante simples e que o atleta, principalmente em idades mais jovens, consiga perceber, e não usar termos tão técnicos, mas termos como nós estamos habituados desde pequenos a ouvir na rua. Da mesma maneira, eu também às vezes entro em discordância com muitos colegas meus, porque eu digo que o foco tem que ser no jogador, até determinado patamar, como nós já falamos, até aqueles patamar da especialização rendimento, sub-17 principalmente, porque hoje em dia muitos dos atletas sub-17 nos grandes clubes já começam a ser profissionais, e eu entendo que até aí o foco tem que ser o jogador. Porque nós formamos, como o José Alexandre disse bem, 90% dos atletas que nós trabalhamos não vão ser jogadores de futebol, ok? Vão ser desportistas, têm a paixão pelo jogo, só 10% é que chegam a campeonatos nacionais e a campeonatos profissionais. Portanto, os outros 90% têm que sair dali com grande formação. Isso também foi uma das coisas, e pegando um bocadinho naquilo que o José Alexandre estava a dizer, até porque eu entendo que isto tem que ser uma troca de partilhas, para nós também retirarmos conhecimento.
Eu em Moçambique também experienciei isso. Tive a sorte de, no clube onde eu estava, o meu presidente e a estrutura diretiva eram todos muçulmanos. Aprendi muitíssimo. Tenho uma visão completamente diferente da cultura muçulmana. Acho que nós, ocidentais, temos muito a aprender com eles, principalmente ao nível da formação do homem, da formação do cidadão. Nós tínhamos um conjunto de regras no nosso centro de treinos, na nossa academia, com os atletas que residiam lá e com os atletas que eram de Maputo e que todos os dias treinavam e jogavam no clube. O facto de, enquanto e em África, como no Brasil, há muito o hábito de andar de havaiana, de descalço, em dia de jogo, sempre que andava com o equipamento do clube, tinha que andar de sapatilha, tinha que ir de sapatilha, era uma regra de ouro. O cumprimentar toda a gente, não necessariamente com um aperto de mão, o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Era transmissão de valores também, não é? Exatamente, era a transmissão de valores, o respeitar, uma transmissão de valores enorme. Portanto, nesse aspecto foi muito positivo e experienciar a cultura muçulmana, porque trabalhei diretamente com pessoas muçulmanas e são de uma abertura espetacular, de uma generosidade tremenda. Portanto, isso também foi uma das zonas de conforto. A questão do jogador, muito centrado no jogador, o nosso processo era muito centrado na valorização do jogador, mesmo em todos os patamares. O que o José Alexandre falou há pouco, nós também sentimos na pele, os jogadores mais velhos, lá como nós sabemos em África é muito fácil falsificar idades de atletas, nós dispensamos... Não sabíamos disso, Tiago, não sabíamos. Exatamente. Nós dispensamos. A novidade. E o Rémulo sabe que eu fui falando com ele. Nós tivemos que dispensar inúmeros atletas, porque apanhávamos atletas com documentos falsos para retirarem 2, 3 anos à idade. Percebemos claramente em alguns clubes, até porque a partir de determinado momento o objetivo de muitos clubes era ganhar a Black Bulls, que eles jogavam com atletas com 1, 2, 3 anos a mais, e nós percebemos claramente isso, porque, como disse o Zé, o importante era ganhar, e nós não focávamos nos jogadores, e tivemos jogadores com 16, com 17 anos, a jogarem na segunda divisão moçambicana, a serem campeões da segunda divisão moçambicana. A nossa equipa sénior era uma equipa sub-23, o atleta mais velho tinha 25 anos, o resto do plantel eram jovens com média de idade de 19, 20 anos. Portanto, o foco era no desenvolvimento do atleta. Também pegar um bocadinho e partilhar aqui um bocadinho com o Zé, perguntar-lhe depois que dificuldade, se ele sentiu, da mesma forma que eu senti, que o nosso método de treino, a nossa metodologia de trabalho, o ensinar ao atleta, porque o treinador moçambicano também é um bocadinho rígido com o atleta, quando ele comete o erro, dá raspanete, mas não corrige, não explica, e eles sentiram essa diferença. Depois também perguntar-lhe se ele sentiu essa abertura da parte dos jovens ucranianos. A questão, Moçambique tem muitas parecenças com o Brasil, porque a nível técnico, eu já disse isto aqui várias vezes, a nível técnico o jogador moçambicano não fica nada atrás em relação ao português. Tem o futebol de rua, que nós hoje em dia é muito raro encontrarmos, valorizam muito, mesmo o público moçambicano, aquela ginga, a finta, e eles valorizam muito. Às vezes uma finta, um drible, um túnel, era quase como se fosse um golo, levantava ao estádio, e nós também acabávamos por valorizar isso, dar essa liberdade ao jogador de utilizar os recursos individuais, como dizia o José, desenvolver o individual, mas dentro do coletivo, ok? Dar-lhe essa liberdade. Portanto, também apagamos aí um bocadinho. E também agora perceber do Ruben, tal como ele falou, e até porque o projeto dele é bastante interessante, desta troca de conhecimentos entre Portugal e o Brasil, se ele acha, até porque o efeito Jorge Jesus, sabemos muito bem que houve uma grande abertura da parte do povo brasileiro e do futebol brasileiro para o treinador português, mais do que para o treinador estrangeiro, para o treinador português, e se ele sente que pode haver abertura para mais treinadores portugueses começarem a trabalhar nos escalões de base no Brasil, até porque já perceberam que o treinador português tem qualidade, que consegue fazer e consegue colocar a equipa
a jogar como muita gente não imaginava. Eu recordo-me e acompanhei muito a carreira do Jorge Jesus no Flamengo, porque em Moçambique o futebol brasileiro tem muitos fãs, eles seguem muito o futebol do Brasil, e ninguém pensava que uma equipa brasileira pudesse vencer a Libertadores e o Brasileirão na mesma época, sem rodar muita equipa, que era coisa que o Jorge Jesus raramente fazia. Portanto, também perceber a opinião do Ruben, se isto pode abrir portas para mais treinadores portugueses trabalharem na formação no Brasil. Ruben, podes começar a responder, depois vamos ao José Alexandre. Antes de responder, para não perder só essa deixa, né, essa bola que a gente deixou, a gente falou na simplicidade do atleta de formação, né? Então eu queria deixar aqui duas chaves muito importantes, porque eu sei que tem garotos miúdos que estão assistindo e gente que trabalha com formação, né, também. A primeira coisa, a chave que eu quero deixar é o sorriso, né, a simplicidade. Eu acho que a criança, ela vem sempre tensa, ela vem ansiosa, ela vem com medo de ser dispensada, com medo de trabalhar, ela tem várias situações psicológicas, ela vem um pouco travada. Então, a simplicidade é um sorriso. A pessoa que vai receber o treinador, ele tem que estar sempre sorridente, né, tem que dar um abraço, como foi falado, perguntar se está tudo bem em casa. Eu acho que isso são os primeiros passos para você soltar aquele atleta, né, principalmente na base, para ele começar a ganhar confiança, te ouvir, né? Então acho que isso é muito importante, muito para quem está fazendo a gestão. E também o atleta, tanto ele sênior, que hoje eu tenho uma frase que eu até coloquei aqui, o atleta, muitos deles não gostam de ser corrigidos, né? Eles não gostam, eles acham que não está gostando dele, ele acha que é isso, que é aquilo. A gente só corrige aquele que a gente realmente acredita, que a gente quer o melhor. Então ele tem que passar a gostar de ser corrigido, inverter esse valor, né? Tentar inverter essa mentalidade do miúdo, para que ele comece a gostar de ser corrigido. Não, eu corrigi, deixa ele lá. É explicar para ele, falar assim, corrigir é bom, ser corrigido é sinais, e aí começar a mostrar o caminho, e aí você consegue ter esse atleta de melhor performance, você consegue explorar um pouco mais ele, entende? Aí você começa depois, gradualmente, colocar transição, colocar movimento que ele vai precisar no futuro, né? Eu acho que daí você começa um trabalho. Então essa parte só que eu queria deixar, acrescentar, né? E a respeito dessa dos treinadores. Antes de continuares, palavra de ordem, enquanto o treinador falar para ti, corrigir é bom sinal. Quando ele deixar de falar para ti, já não pode. Isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade. A gente cobra aquilo que a gente acredita. E eu falo muito para eles assim, ó. Às vezes acaba um jogo, ganhamos, fez um grande jogo. Você não pode entregar menos que isso. É isso que eu quero que você entrega. Se você entregar menos que isso, alguma coisa está acontecendo. Você tem que entregar isso. Não precisa ganhar o jogo, mas o seu desempenho não pode ser mais baixo que isso. É claro que vai ter um jogo ou outro que ele dá uma recaída, mas essa motivação, ela tem que ser constante nele, e fazendo o que você falou, né? E corrigindo. Então, assim, agora voltando ao assunto lá do Jesus, eu tive também... portas na base, não é? E se abre portas a treinadores... Se abre portas para trabalhar nas camadas de base, se claro. Pensas que poderá abrir portas aos treinadores portugueses? Eu acho que por muito tempo se buscava muito treinador na própria América, né? Argentinos, paraguaios, sempre teve mercado no Brasil. Nunca se apostou, assim, era muito difícil um treinador europeu vir, né? Quando o Jesus realmente ele abriu essa porta, né? Ele abriu com certeza esse caminho para novos treinadores, né? Tanto é que acho que o Inácio foi para lá. Foi para lá no Santos, foi o Oswaldo Ferreira, assim, porque o brasileiro ele tem uma cultura que eu vejo que é muito interessante, tem uma facilidade para copiar muito grande, né? Não sei se vocês têm isso aqui, deu certo, eles querem replicar e vai em cima. Tudo que for bom, copio para mim. Tudo que for bom, eu não digo para ninguém. Eu se vir a treinador bom, isso... Opa, copia logo.
eu guardo para mim. Eu não sou daqueles O treinador é o maior dos ladrões. É verdade, é verdade. Ruben, deixa-me questionar, só para não fugirmos ao tema. Se achas que o grande problema, ou a grande entrave dessas oportunidades poderão vir a acontecer, o Jorge Jesus abriu-nos muitas portas, é óbvio, mas achas que ainda existirá, como é que eu tenho a dizer, é um problema cultural, ou seja, quando temos cá agora com a metodologia que nós utilizamos cá, com a periodização tática e etc., há muitos treinadores que chegam, ainda tivemos o Fernando Valente a falar connosco, que chegas com uma ideia nova ao clube e o presidente ainda diz: mister, aqui, segunda liga, bola na frente, não há que inventar muito. Achas que é uma grande entrave de parte dos brasileiros e poderá ser uma grande entrave essa parte cultural de chegar lá alguém com ideias diferentes para começar os trabalhos na base? Não, eu penso assim, na base, na formação do Brasil, eu não vejo assim ter esse entrave que nós somos assim, né? Eles são muito, o brasileiro ele é muito aberto para principalmente vindo da Europa, porque assim, eles valorizam muito, a gente tem esse lado bom, né? Porque se valoriza muito aqui. O treinador brasileiro não tem nem 20% do valor, e olha que nós estamos há tanto tempo, nunca os treinadores brasileiros foram valorizados na Europa. Uma questão assim que eu fico perguntando até eu falei com o Gouveia, por que será que o treinador brasileiro, né, tanto em qualquer escalão, não é tão valorizado? E é valorizado o trabalho português, o trabalho europeu, qualquer um que seja. Então eu acredito assim que para já na formação, né, ainda não tem entrada, mas não é porque tem uma teoria do tipo, o estilo de jogo. Eu acho ainda que existe muita política no futebol brasileiro, né? Interesses na formação, e sim, interesses, porque sabem que são joias, são jogadores que valem, e acaba tirando um pouco formar o atleta, e sim ver só uma situação financeira, né? De fazer negócio, de ter oportunidade. Então, assim, eles não estão muito preocupados, né, nesse sentido, né, mas eu acredito que se continuar esse sucesso do Jesus, alguém conseguir apostar, né, se algum clube apostar numa equipe portuguesa para formação, que vá lá e venha com, não é só parte de treinamento, eu acho que para se ir para lá, se eu tenho uma equipe portuguesa que eu levo para lá, eu ia falar, gente, vamos levar tecnologia, vamos levar sabedoria, vamos levar treino, porque não tem tudo isso lá, né? E precisa envolver de um modo geral isso tudo, né? E saber que vai ter que, aos poucos, enfrentar essas barreiras, que interesses políticos, que joga esse, joga aquilo. Infelizmente, ainda não é tão como era antes, mas ainda existe um pouco disso. Porque eu vejo aqui nos clubes em Portugal, joga um, joga o outro tira, põe, vai tendo um certo balanço, né? Lógico que tem já uma equipe formada, na formação tem já uns nomes que eles acreditam mais, enfim, mas eu vejo que tem um pouquinho mais de, como se diz assim, de utilização de outros atletas, mudança de posição, vendo se ele joga melhor aqui, mas aqui lá eles montam a equipe e fica com aquela equipe até o fim. Então, eu acho que cairia bem. Não sei se para já. Precisava alguém apostar como apostou no Jesus. Vamos ouvir agora o José Alexandre sobre a pergunta que fez o Tiago Quaresma, e eu depois já tenho aqui mais algumas, José. Eu tenho aqui uma série de questões também, vou tentar ser breve, porque isto depois começamos a conversar, começamos aqui a apontar. Olha, primeiro queria dizer ao Rui que se ele é fora da caixa, eu já ganho um fã. Eu não concordo nada. Acho que o futebol costumo dizer que é do povo, é um desporto apaixonante e às vezes tentamos levar o futebol um bocadinho para uma vertente muito
muito científica e com palavras muito complicadas. E eu concordo que, enquanto treinadores, quando temos uma ação de formação com o professor Fonte Santo, era isso que eu estava a dizer, ele utiliza termos que todos nós entendemos, e quando falei aqui em micro, falei de uma ação de formação que tive com alguém que queria aqui sublinhar, é uma pessoa que está há 20 e poucos anos no Benfica. É uma pessoa que vê o treino de uma forma diferente e é excelente. Queria deixar aqui uma palavra de apreço. Tenho aprendido bastante com o professor e ele tem feito um trabalho enorme, fenomenal no Benfica, e fica aqui esse reparo. Portanto, concordo com o Rui, concordo que nós temos que falar com os atletas de forma a eles perceberem. Acho que os atletas, eu costumo dizer que nós todos percebemos muito de futebol se lermos muito e se tirarmos os cursos, mas depois o difícil é aplicar esse conhecimento e conseguir colocar essas prateleiras e planear e perceber o que é importante aos 6, aos 7 e aos 8, para eles crescerem de uma forma sustentada, não passarmos muita informação. Muitas vezes eu ouço miúdos com 6, 7 anos têm 5 anos combinados, 3 jogadas táticas. Eu tento que os meus treinadores, quando coordenam algum projeto, sejam muito direcionados no feedback. É este e isto e isto. Se vocês conseguirem fazer isto durante um ano, é um trabalho enorme. Deixem os resultados. É difícil mudar essas mentalidades, mas eu acredito nisso. Acredito também que o Benfica, aqui com a sua metodologia, conquistou também, respondendo ao Tiago, conquistou um bocadinho também os atletas, porque hoje os miúdos também têm acesso a muita informação, também sabem o que é um treino dinâmico, ou um treino parado, ou um treino analítico, ou um treino em que, se nós explicarmos em que está a vir um passo e ele tem que analisar a trajetória, tem que fazer uma recepção orientada, ele percebe que está a evoluir, e os atletas, ao final de 2, 3 semanas, eu percebi que estavam todos rendidos à metodologia de treino Benfica, e eu tenho um exemplo claro de um miúdo com 14 ou 15 anos com um enorme potencial, e eu fui ver ele num jogo, ele errou todas as suas ações, uma coisa incrível, muito nervoso, muito tenso, e eu depois chamei à parte, com a ajuda do Kondorov, e disse: tu tens algum problema na tua família? Passa-se alguma coisa contigo? Não, mas porquê essa? Futebol é a coisa mais maravilhosa. Tu jogas de pé esquerdo, jogas de pé direito, tu tens que te divertir, rapaz. E depois deu-me um prazer enorme ver aquele atleta no outro jogo a seguir a fazer 3 golos, a vir festejar comigo e de lágrima no olho, e todo satisfeito. E eu acho que é isto que é importante. Isto é extremamente importante, nós percebermos, ao colocarmos o nosso conhecimento e perceber como é que planeamos e como é que temos esse conhecimento no planeamento de uma academia que trabalha com jovens. Há pouco o Rui levantou essa questão, concordo perfeitamente. A partir dos sub-14, sub-15, em clubes de alto rendimento, a palavra vitória, a dinâmica de vitória, a exigência tem que ser maior, mesmo porque estamos a falar de um atleta que pode ir aos séniores com 16, 17 anos, não pode ser estimulado em 6 meses ou em 7 meses, para depois chegar lá e estar habituado a ver, e estar em 70 mil pessoas aos gritos para ele. Aquilo tem que ser logo estimulado. Eu acredito que sub-13, sub-14, sim, temos que implementar um modelo mais forte, uma dinâmica mais de exigência perante os jovens. Em relação à formatação, é uma coisa inacreditável o que se vive hoje em dia, não é? E depois nós temos aqui... Eu queria levantar aqui uma questão, e de certeza que vocês vão perceber o que eu vou dizer. Pois nós vivemos isto. Os pais não têm este tipo de conhecimento, os dirigentes não têm este tipo de conhecimento. Como eu disse, era muito importante hoje em dia, quem está à frente dos clubes não tem que ser treinador, mas tem que perceber um bocadinho de quem contrata, de quem é que é o coordenador, como é que nós vamos direcionar o clube, qual é o modelo, qual é... Acaba por estar a responder aqui ao Ivo, estás a responder aqui ao Ivo, que ele diz qual deve ser o perfil de alguém que vai estar à frente do departamento de formação, não é? Portanto, ter cuidado com isso.
E depois temos este exemplo. Temos clubes, por exemplo, que porque têm numa geração, ou porque são clubes de uma cidade com estrutura, têm 6 ou 7 atletas com uma qualidade enorme, e o treinador, se eu preciso, eu já assisti a isso, está a combinar uma almoçarada com os pais e vencem por 30-0, e toda a gente diz, aquele clube trabalha muito bem, porque foram campeões distritais aqui, ou lá, mas aquilo não é um clube que trabalha bem. Se calhar o jovem que perdeu por 30-0 ou por 25-0 tem muito mais qualidade enquanto treinador que aquele treinador que acabou de ganhar por 30-0, porque está num clube com outras infraestruturas, tem uma geração fantástica, e depois vivemos um bocadinho isto, não é? Da vitória, da dinâmica de vitória. O meu filho ganhou, aquela equipa ganha a todos. Mas isto é importante, é muito importante. Mas qual é o trabalho que aquele treinador desenvolve com aquela criança? E isto aqui é que é a frase-chave. Estamos a falar de crianças. É porque eu me lembro, eu já tenho 45, mas lembro-me de algumas emoções que sentia com 45 anos, lembro-me de algumas emoções que sentia com 10 anos. E estar, por exemplo, num jogo em que eu estava no banco e não entrava, eu, se eu preciso, estava uma semana sem dormir, não é? Porque aí não entrei, não joguei. E as pessoas ainda não meteram essa palavra-chave, que é: estamos a falar de crianças. E é muito importante que nós pensemos todos nisso e façamos uma reflexão. Em relação aos treinadores que querem usar o futebol de formação para dar o salto, eu já treinei todos os escalões, e já treinei séniores, júniores. Já sempre gostei de desafios, e o que eu costumo dizer é: se nós cumprimos bem as nossas funções, não é? Mais cedo ou mais tarde as oportunidades surgem. Nós não podemos querer apressar ou queremos estar a querer prejudicar uma criança porque eu sou ambicioso e quero chegar ao futebol profissional. Se eu for um bom treinador com sub-13, eu até concordo, num projeto a sério, os treinadores da formação que devem ser mais bem pagos é quem está com as crianças, quem está com os pequeninos, com os sub-6, com os sub-7. Esses é que deviam ganhar dinheiro. Porque com 16 anos ou com 17, atletas que já jogam muito, que têm um modelo, que já jogam quase de olhos fechados, é importante, mas para mim não é o treinador mais importante num projeto a sério. O treinador mais importante é aquele que está a brincar com o menino com 6, com 7 anos, que faz o menino rir durante 1h30 e consegue ser competente nessa idade. Portanto, deixo essa mensagem, que a gente façamos todos uma reflexão que anda no futebol de formação. Se nós formos competentes naquilo que fazemos, a nossa oportunidade chega. Portanto, ser competente a trabalhar com jovens é pensar mais na criança do que na minha carreira enquanto treinador. Eu tenho esta visão e vou defendê-la. Já defendo há muitos anos e vou defendê-la até morrer. Quaresma, qual era a tua pergunta? Ele respondeu, José Alexandre, à pergunta que tinhas colocado? Sim, respondeu. E deixa-me tocar, o Zé falou aqui, tu colocaste aqui a pergunta no ar, da questão do perfil. Houve alguém que perguntou qual deveria ser o perfil do dirigente na formação. E nós falamos até no programa anterior sobre isso, e aquilo que eu digo, e falando da realidade em Portugal, eu acho que antes de definir o papel ou o perfil do dirigente, o clube tem que ter um projeto para o futebol de formação. E o caso do Benfica, eu tive a oportunidade, como falávamos em off, até porque já trabalhei diretamente ligado, como o Ramo sabe, ao Sporting, já fui coordenador de uma escola academia, e o Sporting tinha um projeto de formação muito bem identificado, muito bem estruturado, e o perfil das pessoas responsáveis era escolhido com base nesse projeto de formação, coisa que o Benfica atualmente tem um projeto que foi pensado pelo professor Santa e por outras pessoas, foi idealizado, foi estruturado, e foram buscar pessoas que eles entendiam que tinham o perfil ideal para trabalhar nesse projeto. Curiosamente, 2 pessoas, como o Pedro Milhomes e o João Paulo, que trabalharam no projeto Sporting, a meu ver, na melhor fase da formação do Sporting, precisamente por isso, porque tinham um projeto muito bem delineado, muito bem estruturado. Portanto, eu acho que antes de pensarmos no dirigente, no perfil do dirigente, pensarmos no projeto de formação que nós queremos implementar no nosso clube, tendo em conta, como o José falou e muito bem, se estamos num clube de patamar alto, médio, baixo, a identidade do nosso clube, os valores, etc. Eu vou comentar aqui uma curiosidade.
até porque é um amigo em comum meu, do Remblo e do Rui Pedro, que ontem partilhou no Facebook, o João Paulo, que também faz parte aqui do painel da quarentena e que é diretor há muitos anos, foi inclusivamente meu diretor nas camadas de formação há do Leixões, e partilhou o plano do Leixões na época de 93-94, que curiosamente foi a minha primeira época no Leixões, e vinha lá detalhado o perfil do treinador, as características que o Leixões entendia que um treinador do futebol juvenil, naquela altura o termo era este, deveria ter. Quer dizer, eu tive a sorte de trabalhar num clube que há 27 anos tinha uma visão completamente atual. Muito bem. E isso foi público. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao José Alexandre, que está aqui a fazer o Joaquim Jorge. Aliás, o Joaquim Jorge manda-te um abraço a ti e ao Rui Pedro. Ele fez muitas narrações de jogos com vocês a comentar. Estamos aqui a mandar um abraço. Ele não tem Facebook, mas está a assistir em direto. Um abraço para o Joaquim. Através do filho, e faz aqui uma pergunta interessante, porque falamos da questão cultural. José, o nosso companheiro Joaquim Jorge pergunta-te se o jovem ucraniano ainda tem o rigor, a frieza e o compromisso que eram a imagem de marca da antiga URSS, ou seja, se a cultura do país está bem vincada naquilo que é o jovem desportista, o jovem futebolista ucraniano. Eu acrescento, tem, e acrescento que quero que mantenha. Eu gostava muito de não perder isso, porque se juntarmos, eu costumo dizer, eu quando estou a observar alguns atletas com muita qualidade, se nós juntarmos a nossa criatividade a nível do treino e conseguir trazer aqui ao atleta ucraniano o que é que ele precisa. Precisa muito de ir num contra um. Das primeiras coisas que fiquei aqui muito admirado é que o atleta ucraniano, mesmo que tenha um bocadinho mais de dificuldade, joga com o pé de um dominante com a maior facilidade do mundo. Ele quer melhorar. Porque para ele não é o erro, ou vou ficar triste, ele é tão forte mentalmente, ele, se for preciso, em 10 ações, ele usa as 10 ações do pé num dominante que é para melhorar. E isso vai um bocadinho de acordo com isso. E eu gostava de não perder isso e trazer aqui um bocadinho da nossa fantasia, da nossa dinâmica de exercício, do potenciar o atleta ao mais alto nível, mas isso mantém-se, adoro. Aprendi bastante. Cresci enquanto homem aqui de uma forma incrível, porque eles são tão diferentes de nós. Eu sou muito mais emocional, sou muito sangue português e eu aqui aprendi completamente o contrário. Eles pensam muito antes de fazer, são pessoas que não são frias, atenção, não acho o ucraniano frio, são pessoas que não fingem sentimentos. Eles se gostam, se não gostam, odeiam, e não há volta a dar. E isso vê-se nos atletas. Os atletas são muito fortes psicologicamente. Há histórias aqui de vida incríveis, e quando digo incríveis, para negativo. Há aqui histórias de vida incríveis e os miúdos sabem das histórias do avô, da avó, dos pais, da dificuldade, e são psicologicamente muito fortes, e eu dá-me um prazer enorme de, por exemplo, de ir jogar uma final de 2008 aqui na cidade de Kharkiv e ver a forma com que eles encararam o jogo. Pareciam, eu ao intervalo até disse, divirtam-se rapazes, isto é uma final. Eles estavam completamente focados, como nunca vi uma coisa assim, muito concentrados, muito frios já nessa final, e confirmo sim, tem essas características, e eu não quero lapidar, mas não quero cortar. Rui Pedro, como eu costumo dizer, há aqui tanto sumo que tu decides que laranjas queres espremer. Agora diz lá, antes de passarmos ao Ruben. É verdade, eu estou aqui hoje está a ser uma aula formativa para mim, ainda bem, a beber muito sumo e ainda bem, com um excelente painel. Não, eu queria realçar algumas situações, quando o Tiago disse muito bem, que para se querer um coordenador, primeiro tem que saber o que é que se pretende da nossa formação. E muitas vezes, infelizmente, não no patamar em que felizmente já consigo estar, mas arranja-se um coordenador porque ele conhece muitos treinadores. A realidade é esta. Vocês sabem que eu sou, quanto mais simples, melhor. E vemos treinadores não qualificados a treinar sub-7, sub-8, porque o clube precisa do dinheiro das mensalidades. E o treinador nem precisa ter curso. E depois tivemos outra situação. Eu pareço
sempre o crítico, mas eu gosto de colocar o dedo na ferida porque eu ando lá no meio, já são há alguns anos, muitos como jogador e agora com a formação. E quando se diz que, e o José Alexandre e o Ruben certamente é da nossa opinião, como era do pessoal, as pessoas do painel anterior, que a partir do sub-14, sub-15, sim, começa a haver a competição, e eu não compreendo como é que ainda há pontos em disputa do sub-12 para baixo. Não consigo conceber porque é que há tabelas classificativas. E depois vejo clubes que, no resumo da época, dão os grandes parabéns à equipa de sub-9 que foi campeã. E depois, puxando um pouquinho à forma da nossa comunicação, toda a comunicação é válida desde que a passemos para os nossos jogadores, como é óbvio, tal como era na escola, tínhamos professores que falavam de uma forma, outros de outra, mas o que interessa era que a gente os entendesse. Mas voltando à formatação, vemos miúdos hoje cada vez mais novos a falar em termos técnicos, a falar em recepções orientadas e movimentos interiores, e depois estamos 3 minutos a assistir a um jogo e o árbitro espera 3 minutos para que o miúdo acerte o lançamento lateral porque não sabe lançar a bola. O simples é o mais difícil. Era só isto e vou continuar a beber do vosso sumo. E muito bem, que não falta aqui a sua. Rubens, pedir a tua opinião sobre isto também, portanto, do perfil de quem é que deve coordenar a formação e também do projeto de formação. Deixa-me só dizer que tens o teu micro desligado, tens que o ligar aí. É verdade. Bom, assim, claro, eu concordo exatamente, não tem dúvida que o Thiago falou é fundamental. Você tem que ter um planejamento, senão você mata o clube e mata o seu dirigente que você contratou, né? Você não mata só seu próprio projeto. Então, assim, o projeto, né? Então, a gente imaginar, né? Vamos imaginar agora que a gente tem um bom planejamento, né? Eu tenho um bom planejamento, eu sei onde eu quero chegar, eu sei os investimentos que eu vou fazer. Então, se tudo isso for uma verdade dentro do clube, ou da formação, qualquer que seja, você, primeiro de tudo, a cabeça pensando que seria esse dirigente, ele tem que ser completo, né? Ele tem que ter cabeça de treinador, cabeça de gestor, entender de tecnologia, entender de ser humano, ele tem que... Então, assim, eu já começaria a eu estudaria todos esses aspectos, né, que vai ser necessário ele conversar em todas as situações, né? Então, é que nem você ser dono de uma empresa, né? Eu sou dono de uma empresa. Se eu não entender da empresa toda, eu não vou conseguir discutir nem com a minha faxineira, nem com a pessoa que limpa, né? Então, assim, eu tenho que ter uma visão ampla. Então, eu acho que essa pessoa, principalmente, ela tem que ser muito... não ser clubista, né? Não ter alma no sentido que eu digo, no sentido de paixão, né? Ela tem que ser muito, muito também sabendo o projeto, onde quer alcançar, né? Então, para ele passar toda essa tranquilidade para os que estão lá, olhar para ele e falar, não, vamos seguir o que o coordenador está dizendo, o que ele está falando, e ele conseguir apagar, porque o futebol não tem jeito, o futebol vai ser na formação, vai ser na base, vamos discutir aqui anos e anos e anos e anos, e os problemas lá embaixo vão acontecer, né? Só que é diferente de uma empresa, que da empresa que fala assim, ó, ajeita isso aqui, e é matemático, né? Empresa normalmente é matemático, ó, compra isso, vende isso, até acertou, acabou. Agora o futebol não, o futebol além do matemático, ele tem o emocional, ele tem a paixão, ele tem, então assim, tem que ser uma pessoa muito bem equilibrada nesse aspecto, com experiência, né, de lidar com situações. Se for lidar com criança, então, tem que gostar. Primeira pergunta que você gosta de criança, porque o relacionamento com a criança, antes de relacionar, contratar ele tem que gostar de criança, ele tem que abraçar, ele tem que ter um contato, falar, saber a gente tem uma linguagem diferente, né? Eu não falo com vocês como eu falaria com uma criança. A meu linguajar é diferente. Então, todo essa análise, né, a gente tem que ir numa reunião, numa entrevista, qualquer que seja, tentar, quem está contratando, filtrar isso aí, porque senão, se ele falar que só ouviu o amigo dizer que é bom e traz,
esse planejamento dele todinho aí pode ir por água abaixo. Eu acho que, Remo, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é fundamental, e nós falarmos nisto acho que é fundamental, repetindo a palavra. Nós temos que perceber o que o Rubem estava a dizer. Eu quero trabalhar no futebol de formação ou não? Eu tenho capacidades e competências para trabalhar no futebol de formação. Eu tenho 45 anos, eu também adoro ver o Shakhtar, e vou ver o Shakhtar ao vivo, e vejo a forma com que o Shakhtar aborda o jogo. Eu também me apetece ir ali para o lado do treinador e também dar a minha dica. Eu também tenho essa paixão do jogo, mas eu tenho que perceber que neste momento a minha função é outra. E eu não posso transportar o meu querer ser treinador, a minha paixão pelo jogo, pela tática e pela forma com que os jogadores se apresentam, pelos sistemas, e depois transportar isso. É que não tem nada a ver. E nós temos que decidir. Eu, para estar no futebol de formação, se calhar, como o Rui dizia, a partir dos sub-14, sub-15, então se eu quero ser treinador, e a minha paixão é o jogo, e o modelo de jogo, e os séniores, se calhar começo logo no sub-15 ou no sub-16. Agora, trabalhar com crianças com 7 anos, com 8 anos, não tem nada a ver com isso. Mas, Alexandre, desculpa só interromper-te. Eu esqueci de dizer, aos treinadores de sub-13, vamos colocar o patamar sub-13 para baixo, deixem a PlayStation em casa ou deitem a PlayStation fora. Não a transportem para os vossos miúdos, por favor. Esqueci-me de dar essa nota há pouco. Sim, e pegando um bocadinho nisto que o Ruben disse. Eu depois também quero acrescentar. Deixa-me só pegar aqui nisto que o Ruben disse. Como eu disse, a questão aqui do jogador moçambicano tem muito parecido com o jogador brasileiro, e como tu sabes, eu tenho familiares no Brasil e tenho bastante contacto, e eu ainda hoje falo com jogadores meus, e eu ainda hoje falo com os jogadores meus moçambicanos, e agora estava a trocar mensagens com um jogador nosso. Porquê? Porque eles sentiram essa diferença, porque nós, como o Rubens disse e como o José, nós dialogávamos com eles. No treino nós corrigíamos, nós elogiávamos, corrigíamos quando tínhamos que corrigir, ok? E mesmo fora do treino, em aspectos que acabam por influenciar o rendimento, mas situação familiar, como o José falou, eu tenho histórias de vida de miúdos brutais, miúdos com 13, 14 anos, 15, que já passaram mais na vida do que eu e do que muitos adultos. Que nos deram uma lição de vida, que vivem a vida com uma felicidade tremenda, com pouquíssimos recursos que têm, mas a comunicação, o nós querermos conhecer, e eu tive um professor na faculdade, muito conhecido, que é o José Neto, que é, antes de conhecer o jogador, conhecer o homem, a relação humana. E tivemos ontem aqui também na quarentena um painel com o Mr. Fernando Valente, com o Vítor Matos e com o Tiago Moutinho, e que precisamente o Mr. Fernando Valente e o Vítor Matos diziam que a grande ferramenta, a grande qualidade do Tiago era precisamente essa a qualidade das relações humanas que ele criava. A competência social. Ele conseguia ter o grupo com ele. Ok? E outra questão que eu também colocava e que o José falou, que é os treinadores têm que saber se gostam ou não de trabalhar na formação. E não têm que ter problema nenhum em trabalhar na formação. E eu treino desde os 18 anos, há 16 anos, e trabalhei maioritariamente na formação e fui profissional de futebol a trabalhar exclusivamente na formação, e deu-me um gozo imenso. E ainda por cima, na terça-feira, quando vemos aqui um treinador como o Abel Ferreira, que está no top, não é? Treinou o Braga, treina no PAOK, competições europeias, e em que ele diz que quer acabar a carreira dele a trabalhar na formação. Eu acho que isso é o melhor exemplo que nós podemos ter quando ouves um treinador deles que está no top, que foi um ex-jogador, que já treinou em vários escalões, começou nos júniores do Sporting, já treinou em clubes de dimensões inferiores, está num Braga, passou agora a trabalhar no estrangeiro e diz que quando acabar a sua etapa final da carreira, que quer trabalhar na formação. Acho que isso diz tudo. Deixa-me só... É muito rápido, desculpa, porque eu acho que isto é um assunto muito pertinente e muito importante. É a mesma coisa que, por exemplo, com 6 anos, nós dizemos que o erro faz parte do processo.
e dizemos que quanto mais errar, mais vai crescer, e se usar o pé não dominante é muito importante para estimular e para ter 2 pés num futuro próximo, para lhe dar argumentos para o que vem aí. Mas depois usamos palavras como má decisão. Usamos essa má, é uma palavra forte. Tu tiveste uma má decisão. Não, o atleta não teve uma má decisão. O menino tem 6 anos, deixa o menino, vamos usar estas expressões. Conhecer os seus defeitos, né? Conhecer os seus erros, né? Exatamente. Errar. É isso que eu estava a dizer. Era isso que eu estava a dizer. Quando eu falei, desculpa, quando eu estava a dizer para os treinadores deixarem a PlayStation em casa, é deixar os miúdos jogar. Nós já sabemos que o miúdo vai errar. Nós já estamos a ver o miúdo a correr com a bola e já sabemos que ele vai dar errado. É verdade. O miúdo jogar, pá. É verdade. Mas a criança é intuitiva, isto que o José Alexandre está a dizer. Porque ele vai errar uma vez, vai errar 2, mas ele à terceira já não vai errar. Ele à terceira já vai procurar outra solução para não cometer o erro. Claro. Os próprios miúdos no jogo, ainda hoje numa formação que estávamos que tive a oportunidade de fazer pela ANTF, o próprio Guardiola deu ali um excerto de uma entrevista em que um jornalista inglês pergunta-lhe qual é o exercício que potencia mais a aprendizagem e o crescimento do jogador. Ele disse o jogo. O jogo. Ele, seja ele qual for, 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5, 11 contra 11, é o jogo. Eu aprendi a jogar na rua. Porque o miúdo vai errar uma, vai errar 2, mas depois já não vai errar, vai procurar. E tem uma frase agora, você está me lembrando, completando assim que o Deco falou para mim na live que eu fiz com ele, e é verdade. A gente não tinha pensado nisso, mas é exatamente isso que você está falando de um outro contexto. Ele falou assim: como é que eu faço para jogar mais, para esse jogador não render mais? Ele falou: devolve o jogo para ele. Exato. É isso. É simples assim. Aí você fala, é verdade. Temos aqui um grupo final de perguntas. Rui Pedro, eu há pouco ia-te dar o mérito de tu teres defendido publicamente, lá está, por seres fora da caixa, eu agradeço por isso. Temos que ter sempre alguém assim, que foi tu dizeres: eu senti e sei que não sirvo para treinar as crianças mais jovens. Eu não tenho competência, não tenho... Eu não tenho perfil. Eu tive a humildade e já rejeitei projetos bons de um dos 3 grandes, por exemplo, e que muita gente ia logo a correr. Eu fui o próprio a dizer, sub-10, sub-11, onde não entra a competição, eu não tenho perfil. É essa falta de humildade que falta a muita gente só porque querem andar com um símbolo diferente ao peito, não sei. E depois vão dar cabo de, se calhar, entre aspas, andamos sempre em torno do dinheiro, vão dar cabo de milhões de euros. Eu queria salvar aqui, porque tu disseste... Como eu não gosto de andar com o comando da PlayStation atrás, não posso ser eu. Claro. Acho que precisamos de mais treinadores que assumam e, por exemplo, como disse logo aqui não tem comigo. Sub-14 para baixo não tem perfil. O José Boto, que também partilha com o José Alexandre a ligação ao Benfica, o José Boto deixou claro que um treinador não tem que ter vergonha, pelo contrário, de ser um excelente treinador de sub-13 ou de sub-11. Exatamente. Especializar nisso, porque não? Qual é o problema, não é? O problema, o único que eu vejo é que ainda não se valoriza esse trabalho e, como já disseram aqui o Ruben, o José Alexandre, tem que se valorizar mais quem trabalha mesmo na base da pirâmide. Exatamente. Portanto, eu acho que isso é que é o fundamental. Ora, José Alexandre, uma pergunta interessante que acho que nós os 4 vamos e toda a gente que nos chega: como é que foi trabalhar com o Bruno Lage e o quanto isso também o marcou, e também o trabalho do Bruno Lage na formação, o quanto fez do Bruno Lage esse treinador de fabuloso sucesso que nós todos estamos a assistir no futebol sério? Olha, eu entrei no Benfica no meu primeiro ano, foi quando abriu o Seixal. E houve muitas mudanças no clube. O meu primeiro treinador principal foi o António Baixo Lopes. O Bruno Lage estava nos Júniores. E o primeiro treino que eu vi do Bruno Lage, porque eu ia de manhã, os Júniores treinavam de manhã, e eu tinha essa facilidade, tinha um trabalho que dava para acompanhar, e via quase todos os treinos, e lembro-me que já tinha tirado o primeiro nível e o segundo, já tinha visto uma série de treinadores ali no Setúbal, muito competentes, muita gente competente, mas quando vi o Bruno, com 31 ou 32 anos a treinar, caiu-me o queixo, falando em português. Depois o Benfica, nessa época, fez algumas alterações. O Bruno veio para os sub-15, saiu dos Júniores. O Mr. Baixo foi para os sub-13. E eu dizia uma frase que pode, ao fim e ao cabo, ilustrar a pergunta.
que era, há muita gente que valoriza sair o Euromilhões. Mas se calhar eu se me saísse o Euromilhões, comprava um avião e um Porsche e se calhar matava-me, falando na gíria. E a mim, o meu Euromilhões foi trabalhar com o Bruno Lage. Eu disse isto muitas vezes. E muitas vezes em conversas que tivemos em privado, eu disse: tu vais ser um dos melhores treinadores de sempre em Portugal, porque é uma pessoa muito metódica, muito profissional, é uma pessoa que gosta muito de ouvir, muito de beber. Toda a gente, quando se falava que o Bruno tinha 40 anos ou 41 e ia para o Benfica, mas as pessoas esquecem-se que o Bruno Lage anda no treino desde miúdo ao pé de pessoas com enormes, não é? O Mr. Jaime Graça, que era nosso coordenador, uma pessoa com um conhecimento do jogo e do treino completamente fora da caixa, como o Rui costuma dizer. Era inacreditável ouvir aquele senhor falar, e o Bruno teve essa como é que eu ia dizer, ele conseguiu agarrar as oportunidades que teve e também esteve sempre perto dos melhores. E volto a dizer, foi uma experiência fantástica de 3 anos em que fizemos coisas incríveis. Depois eu decidi que como falávamos há pouco do fora da caixa, eu precisava de outros desafios, mas todo o meu conhecimento, tudo que eu sou enquanto treinador, se calhar 90% ou 95% devo ao Bruno Lage. Deixa-me só pegar aqui nisto que o José Alexandre diz, e como tu sabes, que é uma questão que eu também acho que é interessante nós falarmos aqui, porque da mesma forma que o José Alexandre foi durante 3 anos adjunto do Bruno Lage e provavelmente poderá ter sido adjunto de outros treinadores, e eu quando comecei a trabalhar no futebol de formação, era treinador de idades mais baixas, meninos de 6, 7 anos, mas trabalhei durante 7 anos como treinador adjunto, desde iniciados, de juvenis, de júniores, equipas séniores, e isso foi um crescimento fantástico. E hoje em dia uma coisa também que eu vejo, e eu vi isso muito como coordenador, é que há muitos treinadores que querem ser treinadores principais demasiado cedo. E não aceitam muitas vezes ser treinadores adjuntos ou não veem com bons olhos. E eu, aqueles 6, 7 anos em que tive como adjunto, com pessoas de várias idades, trabalhei com um senhor chamado Augusto Mata, que com 71 anos ensinou-me imenso, e um treinador que, como vocês sabem, que passou mais de 20 anos num clube na segunda divisão B aqui, e percebes? Portanto, eu acho que isso também é essencial, faz parte do processo de crescimento do treinador. Tiago, deixa-me só dizer uma coisa. Desculpa, José, da geração do grande Edmundo Duarte, não sei se ele me está a ouvir. Exatamente. Eu próprio, quando estava lá no Candal, fiz questão e pedi-lhe mesmo: Mister, deixe-me mandar com vocês. E eu deliciava-me naquele balneário com ele, depois dos treinos, aquilo era créditos atrás de créditos, aquilo, Deus me livre. Só os créditos reforçando um bocadinho, eu acho que a frase que toda a gente fala no futebol, que é quem só sabe de futebol nada sabe. Eu acho que essa frase é tão rica, e hoje em dia tira-se um curso, lê-se meia dúzia de livros, de artigos, não tirando, é muito importante lermos e andarmos sempre a evoluir, mas aquelas conversas que eu tive 4 anos quando trabalhei no centro de estágio, em que se abria uma porta e estava o Jaime Graça, ou estava o próprio Bruno Lage, estava tudo agarrado aos quadros, a conversar, a falar do treino. E eu ainda hoje, eu costumo dizer que quanto mais portas do conhecimento abro, parece mais a sala fica grande, não é? Sim. E tenho muito medo às vezes de abordar certos temas, porque nós estamos sempre a aprender. E hoje em dia tiramos um curso, lemos 3 ou 4 livros, estagiamos com aquele treinador e queremos ser treinadores principais. E nós, para conhecermos, ainda hoje falava com o meu responsável de carreira, que eu mando um abraço, o Ricardo Arrissa Pinto, que é um grande amigo. Hoje perdeu-se muito isso do lado humano.
Eu para perceber o Remo, ou o Remo para me entender, ele tem que viver muito, tem que ter uma série de experiências. Dentro de um balneário nós entrarmos e olharmos para um atleta pela expressão, se está triste, se está contente, se precisa de uma palavra. E isto aqui aprende-se aonde? Dentro do balneário. Dentro do balneário. Não há outro remédio. Temos que viver. Sabes a grande verdade que o Edmundo Duarte disse? É passar tempo com os jogadores, dentro do balneário. E eu sinto isso. Tomar mais decisões para crescermos, tomar mais decisões. Exatamente. Deixa-me só não deixar fugir o assunto do Edmundo Duarte. Tem que ser rapidinho, portanto temos que fechar. Tem duas expressões incríveis dele. Uma delas é que ele sempre me disse: Rui, o mais importante do jogo são os jogadores. E vai ser sempre. E a que me marcou para sempre, ele assim: Rui, em competição, quando fores treinador de uma equipa sénior, podes ter o modelo de jogo que tu quiseres, as metodologias todas que quiseres. Se não ganhares, vais direitinho como aos outros. José, só completando uma coisinha aqui que você me falou, e eu achei muito importante, uma chave também aí, nesse sucesso do Bruno Lage. Né, que você falou uma coisa aí que tocou em mim, porque assim, a gente cobra muito do atleta que sobe, desce, cai para melhorar. Né? Nesse momento em que ele está no júnior, que já está no bom, que ele desce, o que eu acho que ele deve ter pensado? Cara, eu vou trabalhar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou evoluir mais. E aí eu acho que essa descida dele foi tão importante do que qualquer outra situação. Fundamental. Para que ele, né? Porque poderia... Que comentário enorme do Ruben Júnior. É verdade. Porque nós também temos que perceber os dois lados. O Benfica abre o Seixal, quer ir buscar os melhores jogadores, tinha que ter dinâmica de vitória. O Bruno no Júnior tinha uma equipa praticamente toda de primeiro ano, era um projeto a 2 anos, mas depois não venceu, e a dinâmica de vitória, e depois aconteceu de voltar para os iniciados. E acho que ele trabalhou o triplo, e reforço o que o Ruben está a dizer. Costuma-se dizer que no futebol, nós quando perdemos, temos que ter essa capacidade de superação, e a palavra superação para mim é fundamental no futebol, enquanto treinadores, enquanto jogadores, e sim, Ruben, comentário fabuloso, e foi verdade, foi fundamental para novamente acreditar. Ele alcançar esse patamar que ele alcançou. É verdade. Bem, Ruben, para fecharmos, se te perguntasse daqui a 5 anos onde é que vês a craque Neto ou quais seriam as tuas vitórias, além de formares homens, o que é que tu pretendes, o que é que tens como objetivo? Eu pretendo ter mais, principalmente aqui em Portugal, né? Mais umas unidades aqui, e se as coisas correrem assim nesse caminho, eu tenho vontade também de ter uma na América, né? Nos Estados Unidos ali, eu acho que seria um ponto que vai crescer muito, é um mercado que eles investem bem, então assim, seria o sonho, né? Visão, né? Muito bem, José Alexandre, um abraço para a Ucrânia, obrigado por esta hora e meia. Muito obrigado. Ao Rubens também, o Rubens sabe o quanto eu gosto dele, uma amizade de muitos anos, e verdade. Aqui a falar de futebol de basquete, é também uma das paixões dele. Obrigado, Rubens, é um prazer ver. Eu que agradeço, prazerão, tá? Foi meu também estar com vocês todos aí, cheio de conteúdo bom, eu sei que não é suco, né? Eu espremi e bebia junto, fica tranquilo, não deixava vocês beber sozinhos. E aqui já agora também, Remo, queria dar os parabéns. Para mim é super importante, estou aqui há alguns meses e estou aqui sozinho nesta situação. É fundamental ouvir falar português. Este programa tem sido tão rico. Eu tenho deliciado com alguns programas que também falam mais da minha temática enquanto treinador, embora os outros programas são muito interessantes. Queria dar os parabéns ao Remo. Queria agradecer também a forma simpática que o Rui, o Tiago e o Rubens, entramos no ar todos a rir, parecíamos já uma família, em 6 ou 7 minutos conseguimos criar um laço porreiro. Eu acho que é fundamental isso, não só fazermos aquilo que amamos, mas também fazer novos amigos e conseguirmos criar aqui uma boa onda para conseguir também passar o nosso conhecimento e melhorar o futebol de formação em Portugal que precisa. Aos meus titulares, ao Tiago Quaresma e ao Rui Pedro, obrigado, e para a semana cá estamos. Obrigado. Eu aproveitar também, quer ao Rubens, quer ao José Alexandre, felicidades para os vossos projetos, foi muito bom esta partilha de conhecimento, novas realidades, novas experiências,
e aprender com gente mais experiente. Fantástico, obrigado. Eu Obrigado. também quero mandar Obrigado, enviar um forte abraço ao Rubens. Foi um privilégio estar aqui com ele, juntamente com o José Alexandre, que já espreitei também, já conheci o José Alexandre há algum tempo. Lá está, eu roubo tudo. Já acompanho o José Alexandre há algum tempo. E lá está, para todos os treinadores de formação, muito cuidado a falar com as crianças. Nós somos os verdadeiros vendedores de sonhos. Por isso, muito cuidado É verdade, antes de falar com uma criança. É depois verdade. desse cenário, mais nada no Fechou bem, não vou nem falar mais nada. Ó. Um grande abraço. Todo mundo tem uma pérola guardada pro final, né? Um abraço a todos. Um grande abraço. Foi um gosto. Deus.